Olá, vamos falar sobre inovação? O meu nome é Leandro Libério e vou falar para você da Prumo Engenharia o quanto é possível inovar. Mas antes da gente abordar sobre o que é inovação, é muito importante a gente entender sobre o porquê inovar. É extremamente importante a gente entender por que a gente está fazendo as coisas, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui um material para a gente trocar algumas informações. Então, o que você acha que tomate cereja, o pendrive e o Waze, o aplicativo Waze, têm em comum? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Pois é. O tomate cereja, é claro, ele é uma invenção já de algum tempo, né? Já foi descoberto já há algum tempo. Mas ele só ganhou essa escala graças à tecnologia desenvolvida em Israel, a uma inovação desenvolvida em Israel. O pendrive também é uma inovação de Israel e o Waze foi fundado em Israel. É muito interessante, né? Como é que um país tão pequeno, com tantas dificuldades, consegue inovar tão fortemente? Ah, mas será que isso é um privilégio só de Israel? Não, existem vários locais onde isso é efervescente. O ponto principal é a gente acreditar nas pessoas, o quanto que as pessoas conseguem desenvolver, trabalhar com a inovação. Então, eu trago para vocês aí algo que é do nosso dia a dia, que a gente já passou por isso antes. Ou seja, na década de 90, a gente não olhava, não levava para os shows os smartphones, não tinha smartphone, não existia isso. Então, veja o quanto que o mundo mudou tão rapidamente. Você ainda duvida? Você acha que isso é uma coisa muito antiga, etc? Os últimos 15 anos, gente, não existiam Instagram, não existia o Spotify, o TikTok é super recente. Então, se você olhe para o seu dia a dia e imagine o seguinte: será que eu estou desenvolvendo o meu trabalho na Prumo da mesma forma nos últimos 15 anos? Então, a gente precisa acordar, abrir os olhos para que o mundo à nossa volta, que o mundo à nossa volta está mudando, né? Drone já não é uma super novidade, né? Outra tecnologia que está muito em voga, que está muito sendo discutida, é o modelo de impressão 3D. É possível para determinadas peças de reposição numa indústria eu poder criar seja protótipos ou peças de reposição, através desse tipo de tecnologia. E não é só em plástico, também em metal. Então, olha o quanto que as tecnologias em volta da gente estão mudando e estão cada vez se tornando mais acessíveis. O custo de acesso a essa tecnologia está ficando mais acessível para a gente, né? E aí eu trago essa frase para vocês, né? Que a gente pode imaginar: nós estamos vivendo num mundo em turbulência, as mudanças estão acontecendo drasticamente. O que está acontecendo que está tão rápido, né? Esse filósofo, esse sociólogo, o Zygmunt Bauman, falava assim: a gente está vivendo em tempos líquidos, dado a velocidade que as mudanças estão ocorrendo. E em momentos de pandemia, que a gente percebe, né, o pós-pandemia, a gente percebe o quanto que a nossa vida pode mudar tão rapidamente. Então, não é só sobre
Isso que a gente quer falar sobre tecnologia para vocês. A gente quer mostrar que o dado, a informação digital é o novo petróleo. A Netflix sabe dos filmes que você gosta, quanto tempo que você assiste, se você gosta de série, de tudo que você gosta na Netflix, a Netflix sabe descobrir o que você gosta e quais pessoas gostam do mesmo programa que você. Para fazer o quê? Para oferecer só o conteúdo que te interessa. O Waze não precisa pagar uma alta tecnologia, a tecnologia mais avançada ou coisa. Ele transforma as pessoas dentro dos seus carros sensores, né? A gente virou, junto com eu dentro de um carro, com o meu smartphone, eu viro um sensor que dá informação para o Waze ajudar a todos os motoristas a se deslocar. Olha como isso é interessante. Será que isso eu não posso aplicar na minha realidade em ferrovias e nessa construção de linhas, tá? E outra que provavelmente você já deve ter, no mínimo, pesquisado valores para comprar é a Amazon. O tanto que a Amazon tenta entender o que o consumidor dela precisa. Só que a gente quer ir, pessoal, além da tecnologia. A gente precisa ir além da tecnologia porque esse é só um detalhe e esse a gente consegue dar suporte para você que está no dia a dia da Prumo, resolvendo os desafios. Esse desafio, às vezes a gente chama ele de problema. Então, a gente tem um problema que antes a solução funcionava perfeitamente. Só que hoje em dia a solução não resolve mais. A gente precisa ser mais eficiente, mais ágil e atender às necessidades das outras áreas da Prumo e também principalmente do nosso cliente, para entregar uma solução mais efetiva e mais diferenciada. Bom, é claro que quando você pergunta para as pessoas assim, gente, quem quer novidade, quem quer mudança, todo mundo levanta a mão. Mas será que você quer mudar? Será que quando pergunta assim, você vai mudar? A gente não pode oferecer, fomentar, patrocinar esse pensamento de Gabriela, né? O que é esse pensamento de Gabriela? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. É essa comunicação que a gestão da Prumo está falando para você. A gente não quer ser Gabriela, a gente não precisa da Gabriela, porque a gente nós podemos ser mais ágeis, né? Olha o Usain Bolt aí correndo, veja ele passando pela linha de chegada. O concorrente dele não está a quilômetros de distância, o concorrente dele está a centímetros, a milésimos de segundo atrás dele. E a gente tem que estar atento que o nosso ambiente, né, que a nossa organização, ela precisa, para continuar dando o nosso suporte, garantindo o nosso dia a dia, ela precisa construir um futuro. Gente, mas esse futuro, ele é incerto, né? Se você tem uma criança, um filho pequeno, você acredita, se nos últimos 15 anos não existiam aquele tanto de tecnologia, que daqui a 15 anos o futuro do seu filho vai ser o mesmo, vai ser igualzinho que você está vivendo hoje? Calma, fica tranquilo. É para isso que existe a inovação. A gente vai explicar de uma forma bem simples o que é inovação para você. Inovação, eu costumo explicar para as pessoas que é um banquinho de 3 pernas. Um banquinho de 3 pernas, se faltar uma perna, ele não fica em pé. Então não é inovação. Mas se ele tem as três perninhas, você está diante
de uma inovação. E a gente começa por qual das perninhas? Pela perninha da criatividade. A gente precisa pensar diferente. E isso é muito bom. A gente ter outros olhos, se distanciar, trocar informações com as pessoas, para a gente borbulhar de ideias diferentes, ideias novas, porque inovação parte do novo. E aí, outra coisa que é interessante é a gente voltar aí para pensar uma nova perninha. Qual que é essa perninha? Execução. Então, a execução é extremamente importante para a gente tirar as ideias do papel. Uma coisa é eu ter a ideia, outra coisa é eu tirar a ideia do papel, tirar a ideia da minha cabeça. E para isso, gente, a gente precisa de método, disciplina e principalmente vontade, atitude, tá? Como que eu fecho a minha próxima perninha? É simples, é a perninha do valor. Valor, gente, não é o custo da inovação, não. Valor é o quanto que ela tem de útil para as outras pessoas. Eu só dou valor naquilo que é útil para mim, não é assim? Então a gente chama isso que é a percepção do outro, é o resultado. Não ficou fácil entender o que é inovação, pessoal? Olha só, inovação é algo diferente, algo novo, que você vai fazer, você vai executar e agrega valor para o outro. Ou seja, torna isso muito útil para o outro. Gente, desde que o mundo é mundo, existe inovação. É assim que acontece. E o interessante que é o seguinte, né? Vamos falar assim, e isso já veio nas caravelas, ou seja, quantas caravelas saíram para descobrir o Brasil? Várias caravelas, vários investimentos, e algumas chegaram aqui no Brasil. Então, olha o que é interessante. A Prumo, ela quer ouvir as várias ideias, as várias caravelas, mas a gente está ciente que nem todas as caravelas estão prontas para encontrar a solução do problema, mas elas já vão ajudar a gente a refletir sobre os problemas, sobre os desafios que a Prumo tem que enfrentar para construir o seu futuro. Então, eu vou dar esse exemplo aqui de um cliente da Prumo, que é a VLI, né? Eu estou aí na foto junto com um grupo para a gente ouvir e discutir. Eles criaram um programa chamado Empreendedores Inova VLI e foram mais de 130 pessoas participando, com 40 projetos inscritos, gente. Pela primeira vez, numa empresa das dimensões que vocês conhecem, 130 participantes inscreveram 40 projetos para desenvolver as suas ideias. E é esse o objetivo desse chamamento, desse vídeo aqui para você. Eu quero que você esteja na próxima foto, que você consiga idealizar, mobilizar pessoas para você trazer as suas ideias, né? Eu estou aqui na Prumo, eu sempre tive o sonho de fazer. Pensa qual o desafio que você quer resolver e qual é a solução. Lembre-se, método, tecnologia, isso a Prumo vai te ajudar. O que a gente precisa é muito de ideias diferentes, modelos que podem trazer valor para a empresa e para o cliente e, principalmente, que a gente consiga transformar a Prumo. Então, esse é o meu convite para você. Venha transformar a Prumo Engenharia através do programa Prumon. O programa Prumon é o programa de
inovação e transformação digital da Prumo Engenharia. Você vai ter mais informações ao longo desse ano, no próximo ano, e você pode começar a contribuir desde já. Vamos seguir inovando juntos com a Prumo Engenharia através do nosso programa de inovação Prumon.